Oi, paz seja contigo, tudo bem? Que bom contar com você. Muito obrigado aí pela oportunidade de eu poder falar com você sobre a Igreja de Deus. Dando sequência sobre os pontos de fé da Igreja de Deus, nesse vídeo estarei apresentando o quarto ponto de fé, que tem como título o Espírito Santo. A Igreja de Deus acredita, mediante o que apresenta a Escritura Sagrada, que o Espírito Santo é o poder de Deus e não uma pessoa da divindade, que faz parte da Trindade. Não são poucas vezes que a Bíblia apresenta o Espírito Santo, mas como sendo de Deus e não sendo um Deus, ou uma pessoa. Por essa razão, o Espírito Santo pode habitar sim nos seres humanos, pode guiá-los a fim de fazê-los viver na obediência à palavra, à vontade de Deus, assim como o apóstolo Paulo deixou bem claro quando nos escreve dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16. E ainda, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, Romanos 8:11, o verso de número 14. Acreditamos que o Espírito Santo é o Consolador enviado para guiar a igreja também em toda a verdade, pois é o Espírito da verdade, como disse Jesus: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João 14:16, verso também 17. E no verso 26 diz sobre a grande função do Espírito Santo aqui em João 14. Ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aí nós vemos então a ação do Espírito de Deus. Portanto, a Igreja de Deus acredita que é o Espírito Santo que converte também o ser humano, que atua na mente, no conhecimento. Então a Igreja tem como missão evangelizar a todos os seres humanos. Todavia, a conversão vem coagir deste poder de Deus, o Espírito Santo. Como bem afirmou também Jesus Cristo: todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício. Ele disse que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16, versos 7 e 8. Paulo também confirmou esta verdade escrevendo: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, 5 e 6. Ou seja, é por meio do poder de Deus, o Espírito Santo, que o homem é verdadeiramente transformado. Acreditamos que Deus, o Pai, dá dons aos homens, ao conceder o Espírito Santo. Homens de Deus são capacitados por Deus
quando recebem o Espírito Santo, a fim de viverem uma vida em santidade, e ainda concede, a possibilidade de realizar obras maravilhosas com uma finalidade de anunciar o Evangelho do Reino e também o aperfeiçoamento dos santos, da igreja. Assim, antes de subir ao céu, Jesus disse aos seus discípulos, logicamente, e comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém até que eles recebessem a promessa do Pai, ao qual disse, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E não muito depois desses dias, disse Jesus, Atos 1, verso 4 e verso 5, você pode conferir. O apóstolo Paulo ensinou à igreja que, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também disse ele, há diversidade nos serviços, mas o Senhor também é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, em primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 4 a 7, você vê isso. Veja que quem, de fato, concede dons é Deus, ao conceder ao ser humano uma pequena porção do seu poder, o Espírito Santo. Bem, há muita coisa realmente a ser falado sobre este assunto, do Espírito Santo. Se você desejar, você pode pedir mais informações ou estudos a esse respeito, tá certo? Hoje eu fico por aqui. Espero você no próximo vídeo, onde falarei do 5º ponto de fé da Igreja de Deus, que tem por título Satanás. Bem, até lá. Agradecido por sua audiência e a paz seja contigo.